Bom, pessoal, olá. Hoje a gente então vai começar a discutir essas aulas de sistemática de fato. Eu decidi mudar aqui a forma que eu estava fazendo as aulas, arrumando elas, tá? Antes eu estava gravando no PowerPoint, que eu não tinha usado semestre passado. Parecia interessante porque gravava slide por slide e depois podia editar só um, né? Era mais prático. Só que os meus arquivos estão ficando com mais de 1 GB de espaço, né? Os PowerPoints. Fica impossível conseguir editar, fazer qualquer alteração no longo prazo. Então, eu decidi retornar à gravação das aulas do método tradicional, porque eu gravo a tela, né? E eu consegui colocar minha carinha ali para vocês me verem com certa frequência, né? Talvez fique um pouco mais interativo. Tá? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer, né? As aulas, esse começo, na verdade, eu vou trazer o conteúdo sempre com uma atividade e depois a gente vai inverter, tá? Então, não vai ser sempre desta forma. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, vou começar a mostrar, né, a Amborella, a famosa que eu já comentei, e a gente vai tratando por ordens, e não todas do APG como eu já comentei. Não dá de trazer todas as ordens, porque são muitas, né? São mais de 80 lá. E a gente não tem todo esse tempo e não faz sentido. Então eu foco naquilo que ocorre em Santa Catarina, que inclusive está na ementa da disciplina, tá bom? Então o que que a gente vai ver, né? Vamos olhar Amborellales, isso não ocorre aqui, mas assim, é uma obrigação moral mostrar, tá? Ninfeales, especialmente Ninfeácea, tá? E alguma coisa das relações aqui evolutivas. Austrobaileales eu não trago, porque isso aqui não tem importância significativa nenhuma aqui para nossa região, tá? Chlorantácea eu mostro levemente. Em Canelales eu mostro Vinterácea, que é interessante. Em Piperales a gente vai ver Piperácea e Aristoloquiácea, tá? E depois em Laurales a gente vai ver Laurácea e Monimiácea especialmente. Então essas são as ordens. É, a hora que aparecer um pontinho vermelho aqui embaixo é porque é o último slide, eu vou fazer uma pausa. Foi estratégia que eu decidi montar porque eu vou gravando a aula em pedaços, tá? É mais fácil para vocês retornarem, como a gente já testou semestre passado. É mais fácil se tiver um problema eu gravar só um pedaço de novo e não ter que gravar horas a fio, né? E eu consigo organizar mais fácil as ideias, tá? Então assim vai ser. Então vamos começar a entender um pouco quem são de novo essas angiospermas, como é que isso estava organizado, né? Aqui é uma filogenia, essa é um pouco antiga, tá? Isso está no livro do Jude, essa é baseada nos trabalhos do Soltis e Soltis, marido e mulher, né? De 2004, ou mulher e marido, eu não lembro qual é a ordem aqui, e traz algumas relações evolutivas dentro das angiospermas. De cara a gente já vê que a Amborelace, né, é grupo irmão das demais, tá? Ainda havia um pouco de dúvidas, mas isso já está bem resolvido a princípio, tá? Não há mais muita dúvida em relação a isso. Digo que há dúvidas porque o Cronkite, por exemplo, colocava a Amborelace dentro das Laurales, tá? Elas eram tratadas geralmente neste grupo, não só por ele, mas por outros autores, tá? Mas quando se usou biologia molecular, se percebeu, na verdade, que provavelmente a Amborelace e, consequentemente, a Amborella tricopoda, que é a única espécie, é, é grupo irmão das demais angiospermas, tá? E aí surge um negócio chamado elemento de vaso, porque a Amborelace não tem. A Amborelace tem traqueídeos, tá? Então ainda é uma característica plesiomórfica que está presente lá nas gimnospermas também, né? Aí tem elementos de vaso, né? Essa árvore ela está mostrando sinapomorfias, né? Algumas selecionadas. Em Ninfeace, então, já tem elementos de vaso. Não aquele elemento bem gordinho, assim, parece um barrilzinho, mas já é considerado um elemento de vaso, né? Aí aparece pólen columelado, ou seja, o grande pólen com várias columelas. Lá na aula de sinapomorfia das angiospermas, eu lembro de ter a imagem, mas acho que eu não comentei. Então, o grão de pólen nas angiospermas, no geral, ele tem essa estrutura columelar, tá? Onde está presente exina e perina, né? As proteínas que protegem, mas forma essas colunas. Isso é difícil de ver, assim, morfologicamente no microscópio. Na verdade, não dá de ver no microscópio de luz, né? Só no microscópio eletrônico de varredura que a gente tem ali no Campus 2, já usei ele. E para usar ele, a gente tem que preparar o material num stub. O stub é uma pecinha de metal como se fosse um alfinete, e a cabeça desse stub é do tamanho de um dedinho, assim, mais ou menos. Tá? Ali a gente cola uma fita, geralmente uma fita carbono preta. Ela é dupla face, e aí a gente fixa ela ali, né, corta ao redor, e coloca o material que a gente quer examinar ali. Então é bem pequeno as coisas, né? Então eu coloco ali pólen, por exemplo. Daí a gente dá um banho de ouro, tá? Coloca no equipamento que fica banhando isso a ouro. Olha só que caro que custa, né? Ainda mais a cotação do ouro agora é perto de US$ 2.000 a grama. E depois disso a gente leva para esse equipamento. Esse equipamento ele vai lançar uma luz de tungstênio no geral.
tá? Sobre isso, e o que a gente vê é reflexo do ouro, na verdade, do banho de ouro. Então, o que a gente está observando é a camada de ouro que ficou sobre essa estrutura. Fica bem depositado, porque é uma micropó de ouro, né? E aí a gente consegue observar, tá? Então, só assim para a gente ver o pólen columelado. E ainda assim, o ideal é ver meio de lado, tá? Porque se olhar de cima, a gente não vai ver a estrutura, certo? Óleos aromáticos surgem aqui nesses grupos, né, austrobaileares, que a gente não vai discutir, mas isso se perdura, né? Carpelos plicados, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E aí vem um grupo das monocotiledôneas, o grupo das magnolídeas e o grupo das eudicotiledôneas. Carro do gás passando, padaria passando, né? Então eu tentei segurar um pouco o som que estava muito alto. Mas vamos lá, então. Eu tenho aqui monocotiledôneas, o grupo basal das angiospermas e as eudicotiledôneas. Essa relação aqui, a princípio, está um pouco mais resolvida, tá? Não sai nesse nó necessariamente, isso aqui era uma politomia, né? Hoje a gente tem esse grupo saindo primeiro, depois vem as mono, junto com o eudico, né? Então diverge aqui os dois grupos juntos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é nem para essas características que estão em mono e em eudico neste primeiro momento, mas é aqui, ó, essas ordens iniciais. Esse grupo chamado de Magnolídeas, então, inclui Magnoliaceae, que dá o nome, né? Mas são espécies geralmente arbóreo-arbustivas, tá? E aqui, sinapomorfias muito claras são um pouco difíceis, tá? São mais compostos secundários. Muita coisa química ajuda a identificar esse grupo de angiospermas, mas a gente não vai focar nisso na disciplina porque a gente não tem como ver, né? Nas monocotiledôneas, como a gente discutiu, algumas sinapomorfias que podem ser apontadas, eu já falei sobre elas, né? Um cotilédone, folhas com venação paralela, caules com feixes vasculares esparsos, né? Aqueles atactostélicos. Geralmente são plantas herbáceas. E aí a gente tem exceções, por exemplo, em palmeiras, em algumas... o grupo das agave, né? Agavaceae, e, enfim, que é um grupo um pouco mais arbustivo. O sistema radicular adventício é frequente, como eu falei, né? E o grão de pólen monossulcado aparece aqui. E aqui a gente tem o grão de pólen tricopado, a perda de alguns óleos aromáticos, né? Especialmente uns que caracterizam bastante Lauraceae e filetes e anteras bem diferenciadas. Bom, aqui é a mesma representação, mais ou menos, né? Mas numa árvore, então a gente, vamos lá. Amborelaceae, Nymphaeaceae, Austrobailealis, isso é chamado de grado, Anitta. Lembra o que é grado? Grado não é um clado, né? Grado é simplesmente o nome que se dá a um grupo que não é monofilético, e aqui é só para representar, né? Anitta vinha das iniciais de quem compunha aqui, né? Esses grupos aqui, atualmente a Austrobailealis inclui outras ordens, né? Foi unido. Aí a gente tem uma separação que aqui também não estava clara, né? Aparecendo monocotes, eudicotes, e aqui as magnolites, tá? A gente, neste primeiro momento, a gente vai olhar este grupo aqui, né? Já é bastante coisa, tá? Então, esse grado Anitta, o que ele tem, né? De acordo com a literatura. O desenvolvimento carpelar é bem característico, tá? Esse grado aqui que eu estou falando primeiro, certo? Em que uma região merissemática se desenvolve entre os braços de um primórdio em forma de U e assim o carpelo cresce como um tubo. Não entendi nada, né? Eu vou mostrar no próximo slide a ilustração para vocês, tá? Então não se preocupem tanto, mas a forma de desenvolvimento do carpelo é diferente. Isso é compartilhado por estes grupos, tá? Ou seja, isso provavelmente estava aqui presente no ancestral comum, neste parte aqui, porque isso está em Amborella, isso está em Nymphaeaceae, isso está em Austrobailealis, tá? E por alguma mutação no ancestral que dá origem a esses outros clados, isso mudou, tá? Depois isso muda. Eu vou mostrar, tá? A maioria das outras angiospermas, então, apresenta carpelos que são plicados. Isto é, o carpelo em desenvolvimento apresenta o formato de uma folha dobrada, que é aquele carpelo clássico que eu mostrei na aula de sistemática, né? Então, aquela folha que se dobra, a câmera está aqui, e fecha, tá? Isso é um carpelo plicado, certo? E a forma, inclusive, de fechamento vai mudar em alguns desses grupos. Eu vou mostrar para vocês, certo? Então, a forma de desenvolvimento do carpelo é diferente. Deixa eu... Aqui, ó. Bom que eu posso tirar minha carinha, botar ela um pouquinho mais para o lado. Então, o que a gente tem aqui, né? Esse aqui é o carpelo desse grupo básico, assim, né? De Amborelaceae e Nymphaealis do Gradonita, tá? Esses demais são plicados. Isso aqui é uma folha se fechando. Essas duas ilustrações mostram isso. Esse aqui não. Esse aqui, então, ele forma esse formato em U e depois se une, né? Então, isso leva a um carpelo mais ou menos parecido de Amborella UF. Aqui, ó. Eles são mais alongados, tá? Mais esticados e ficam nesse formato, tá?
Tem todo um estudo mostrando o desenvolvimento deles, né? Assim, é bem interessante. Esses vários clados basais, tá? Então a Amborella está nesse grupo aqui, ó. Austrobaileaceae e Cabombaceae é mais ou menos assim, é, fazem parte do grado Anita, né? Os demais aqui não são. Eu estava olhando. Então, esses dois formam esse tipo de carpelo. Essa formação do carpelo é característica, tá? É um pouquinho difícil até de entender, porque a gente só consegue ver isso aqui em microscopia eletrônica de varredura também, tá? Isso não é microscópio comum. Bom, além disso, né, é amborela, não tem elementos de vaso, como eu falei para vocês, e a maioria das ninfiáceas ou não tem elementos de vaso, ou apresentam um tipo pouco usual, que é uma traqueide. Então, a Amborella, a ninfiácea, né, que é a próxima família, está numa transição entre um tipo de elemento de vaso mais primordial, assim, mais primitivo, né, mais, assim, uma transição, é melhor dizendo, né, entre um elemento de vaso mais tradicional e uma traqueide, tá certo? E a maioria das angiospermas restantes, então, daqui para cá, ou principalmente de Magnoliales, né, do clado das Magnolídeas em diante, apresenta elementos de vaso, que vocês já viram em estrutural, embora essas células especializadas na condução de água tenham sido perdidas em alguns grupos. Porque Vinterace, que está aqui em Canelales, tá? E Clorantace, que está junto aqui atualmente, não tem mais elementos de vaso voltam a ter traqueides. Isso a gente chama de uma reversão, né? Então, assim, reverteu para um caractere ancestral, tá certo? Não significa que Vinterace deveria estar aqui em Amborella, simplesmente foi uma reversão. E todas as outras características unem ela a este clado. Tá, então vamos lá. Elemento de vaso é uma isomorfia de angiosperma? É, porque caracteriza 99% das espécies, inclusive. Tá? Algumas no grupo basal, no grado Anita, não tem, e depois aqui no clado das Magnolídeas deixam de ter por uma reversão. Tá? Outra coisa nessas famílias basais, tá? A margem do carpelo, como é que ele se fecha? Tá? No grado Anita é por uma secreção. Eu vou mostrar uma ilustração na sequência. Enquanto nos outros grupos, na verdade, é tecido que se forma e fecha ele. Tá? Então é uma fusão pós-genital das camadas epidérmicas. Tá? Uma outra característica interessante de Amborelacea, desses clados iniciais, é a forma do saco embrionário, que vocês já sabem o que é, né? A maioria dos integrantes dessas linhagens apresenta gametófito feminino 4 nucleados e endosperma diploide. Tá? Ó, o endosperma é diploide, não tem uma dupla fecundação aqui. Mas a Borelacea apresenta um gametófito feminino 9 nucleado e endosperma triploide. Eu até achei uma ilustração, né? Então a gente tem aqui, ó, uma célula a mais. Tá? Na verdade, a gente tem uma sinérgide a mais. Então eu tenho 3 antípodas, 3 sinérgides e não 2, a osfera e a célula média. Tá? Esse aqui é o saco embrionário de uma amborela, tá certo? E os outros grupos mais iniciais apresentam geralmente 4 núcleos, tá? Não tem essas antípodas e sinérgias todas, né? Tem menos, ok? Então, o que é essa história de selado por uma secreção ou fusão pós-genital? É mais ou menos aqui, ó. Isso aqui seria o carpelo, tá? Nos grupos basais, especialmente no grado Anita, é uma secreção que vai fechar ele, para não ficar exposto. Porque se ficar exposto, não vai dar certo depois, né? Fica o óvulo aqui exposto. Então fecha aqui, fica só uma micrópila, confundir os termos, tá? E no processo evolutivo, isso vai se perdendo essa secreção e tecido vai fechando. Tá? E como é que isso funciona? O legal é que eu posso arrastar minha cara. Aqui está a Damborella, tá certo? É tudo azul, então é tudo secreção que fecha o carpelo. Austrobailé, né, daquele outro grupo também, tá? Cabomba, ninfé, no geral, é secreção fechando os carpelos, tá? Vocês vão entender o que é um carpelo desse depois, porque a ninfé fica na água, né? Nos outros grupos, já Mirística, que é Miristicácea, lá no grupo das Laurales, né? Drimes, que é Vinterace, Liliodendron, que é uma Magnoliaceae, isso tudo já é tecido. Então a forma de fechamento do carpelo muda. Grado Anita, secreção, todas as demais angiospermas, né? Exceto o grado Anita, já é um tecido que se desenvolve e fecha. Né? Uma fusão pós-genital, pós o desenvolvimento, fecha ali e pronto. Ok? Bom, então vamos tentar reconhecer quem são essas ordens, né? Eu vou trazer sempre para vocês dessa obra do APG3 ainda. Não faz muita diferença usar o 4 nesse sentido, porque eu estou trazendo aqui a superordem. Então vamos olhar a Amborelani. Tem uma ordem que é Amborelalias e uma família que é Amborelaceae. Vocês relembram, né? Quem descreveu a família, quem descreve, onde está descrito, né?
em 1948, ó, uma família descrita recentemente, tá? O gênero talvez seja mais antigo, né? O nome está conservado, não pode mudar ele mais, né? Até porque só tem uma espécie. Depois quem descreve quando a ordem foi descrita e quando a superordem foi descrita, né? Tá aqui em 2009, o ano um pouquinho antes desse trabalho, né? Um outro trabalho do Chase e do Review, tá? Que eles trocaram a ordem. Então sempre vai aparecer essa tela mostrando qual é a ordem e a superordem que a gente vai estar trabalhando. Então vamos olhar Amborelalis com Amborelace, tá? Tem uma espécie Amborella tricopoda. Acabou? Não. Tá? Assim, lembra que eu falei da teoria do pseudanto, da origem da flor, se isso era uma árvore, se isso eram ervas, né? As protoárvores, as protoervas, ou se isso era um arbusto. Então, a amborela, gente, é um arbusto. Tá aqui, ó. Uns 3 metros de altura, tá? Não muito mais que isso. Passaria despercebido para quem não fosse botânico, e mesmo um botânico poderia passar por ela e não reconhecer assim, nenhuma característica muito, assim, nada muito marcante sobre ela, tá? E ela ocorre só num lugar chamado Nova Caledônia, que é uma ilha aqui. Eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente. Tá? Então só tem uma espécie hoje em dia. A gente pode ver aqui, a filotaxia alterna. Agora vocês já sabem esses termos, né? Se vocês estão em dúvida, voltem nas aulas e nas anotações, tá? Então, isso aqui já passou. Ela é meio dística, tá? Assim, pela apresentação que ela tem aqui. E ela apresenta flores androspóricas e ginospóricas em indivíduos separados, tá? Isso também tem um nome, né? Então, como eu falei, são arbustos ou arvoretas, tá? 3 metros, mais ou menos, um pouco mais. Assim, geralmente de subbosque, tá? De folhas simples, alternas dísticas, margem geralmente inteira ou algo meio repângulo, tá? Mas não nada serreado, sem tricomas, é bem glabra, tá? Não tem uso econômico nenhum, assim, não serve de alimento. E aqui o uso econômico é antropocêntrico, né? De alimento, não faz madeira, assim, não teria uma utilidade para o ser humano, tá? Como é que são essas flores? Deixa eu só lembrar. Ah, eu esqueci. Ela é sempre verde, ela não perde as folhas, tá? Então é uma característica dela não ser decídua, é sempre verde. Essas flores, como eu falei, elas são androspóricas ou ginospóricas. Contudo, porém, todavia, a gente viu na flor primordial das angiospermas que essa flor provavelmente tinha vários verticilos e tinha todas as peças florais, né? Voltem lá na aula. Eu não sei editar e botar o link aqui do YouTube, mas vocês sabem fazer isso. Voltem lá na aula e tentem lembrar aquela imagem que mostra um fundo bem preto, uma flor branca, né? Que é o artigo da Nature descrevendo a flor primordial, tá? É, a Amborella tem, eu falei que ela tem flores androspóricas e ginospóricas, né? São separados os sexos dessa planta. Só que a flor é, ginospórica ou pistilada, ela tem estaminódios. Tem estames não funcionais aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um estame não funcional. O que é um estame não funcional? É um estame que não produz mais grão de pólen, tá? Então ela provavelmente o ancestral das angiospermas, com base nessa leitura, com base na sua origem infesta dos demais grupos, ele era androginospórico sim, tá? Até porque imaginem no processo evolutivo. Uma flor, ela teria que se originar, assim, eu teria que ter uma mutação que desse origem a indivíduos de sexo separado, tentar falar de forma mais simples, né? E eles ainda tinham que conseguir se polinizar no momento em que você está surgindo, assim, poucos indivíduos numa população mutando. Talvez é difícil fixar essa característica, né? Num primeiro momento. Então, as primeiras angiospermas provavelmente eram androginospóricas. Só que a amborela, então, tem flores ginospóricas e flores androspóricas, tá? Para quem não lembra como é que lê um diagrama floral ou lê uma forma floral, eu sugiro dar uma revisada no conteúdo, tá? A gente vai ler alguns deles, eles sempre vão estar presentes porque eles ajudam a entender. Olha só, elas são radiais, dá para ver aqui, né? Assim, não tem nada de formato diferente, nenhuma pétala diferente. E na verdade ela não tem pétalas, ela tem sépalas. Então, tanto pétalas e sépalas são iguais, tá? A flor androspórica tem de 8 a 11 tépalas, elas estão escondidas aqui embaixo, a gente não consegue ver, então varia bastante, ó. Não é um número muito fixo. E mais de 10 estames, né? Infinitos estames. Vocês estão vendo eles aqui. Eu vou destacar aqui, vejam, eles são laminares, tá? Lembra que o estame se origina de uma folha modificada, né, que protege os esporângios. Então, tá aqui a folha, ó. E aqui produzindo os sacos polínicos, tá? Os microesporângios. É, não tem ainda um filete desenvolvido. Tá? O filete ele surge depois, então esse grupo basal também é caracterizado geralmente por estames laminares. Tá? Aquela flor com aquele estame, aquele filete bem fininho, aquela antera bem definida, isso surge um pouco mais para frente. Tá?
A flor ginospórica está aqui, ó. Tem de 5 a 11 tépalas, né? Também é radial. Tem de 5 a 6 carpelos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, provavelmente talvez 7, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui talvez tenha 7, tá? Aqui tem 5, ó. Isso pode variar um pouquinho, tá? É na média. Esses carpelos não são unidos, vocês estão vendo, ó, cada um tem um estigma, cada um, portanto, tem um pistilo. A gente já viu isso também na aula de morfologia, né? O ovário é súpero, né? Bem claro, vocês estão vendo ele, né? Olhando a flor de frente, vocês estão vendo o ovário. Se olhar de trás, vocês não veriam. Aqui estão os ovários, né? Tá? E o fruto é uma drupa. Isso é um agregado de drupas, na verdade, porque olha aqui, ó. Isso aqui não veio de uma flor, isso não veio de uma flor. Isto tudo veio da mesma flor. Entendam que cada um desses pode dar uma drupa. Geralmente não dá. Tá? Esse grupo, essas plantas elas não são muito eficientes, né? Então não vai produzir aqui 5 a 6 frutos, né? As drupas unidas, porque não é tão eficiente o processo de polinização. Então produz uma, duas ou três eventualmente, né? Desses carpelos. Entendam que isso aqui veio de uma flor. É isso que eu quero chamar a atenção. Isso aqui não é um desse não é uma flor e um desse não é outra flor, tá? Isto tudo é uma flor só. Aqui algumas outras flores, né? É, essas aqui são flores androspóricas, né? Abrindo aqui atrás a gente consegue ver um pouco as tépalas, né? Sobre um pedúnculo. Aqui de novo, ó. Aqui é liberando um pouco de pólen, aqui é a tépala, bem definida, né? Uma flor não muito vistosa, alguns centímetros só de tamanho, sem cor significativa, né? Não é muito chamativo, tá? E por que que a Amborella representa a angiosperma mais primitiva ali, né? Assim, tem as características plesiomórficas provavelmente retidas. Presença dos traqueides, como eu falei. Arbustivas, sempre verdes, folhas simples e glabras. Então, imagina-se que a primeira angiosperma tinha folha simples, porque uma folha composta surge de uma folha simples, né? Então, é de se imaginar que as primeiras angiospermas tinham folhas simples. Tricomas é algo que vai aparecer mais tarde, provavelmente no processo evolutivo, para defesa, geralmente, né? Imagina-se que era difícil ficar perdendo as folhas, né? Você gasta energia para produzir folha, depois você perde as folhas todo ano. Então, num primeiro momento, as plantas eram sempre verdes. E, de fato, esses grupos iniciais costumam ser. Tá? Flores ginospóricas e androspóricas, tá? Presentes. O períantro indiferenciado, ou seja, tépalas. Não tem sépala e pétala bem definido, bem característico, né? Estames numerosos e laminários, como eu comentei, né? O gineceu apocárpico, ou seja, tudo separadinho, como a gente conseguiu contar. O fruto é um agregado de drupas associado a esse gineceu apocárpico, né? E muito endosperma. Essas plantas produziam bastante endosperma para garantir que a semente tivesse bastante nutriente. Não significa que é eficiente, tá? Porque você, por exemplo, a gente vai ver a orquídea não produz mais endosperma, porque ela prefere produzir milhões de semente e vai à sorte, né? É uma estratégia. Mas essas primeiras plantas, elas realmente davam uma boa quantidade de nutrientes na semente para garantir que essa semente conseguisse germinar em algum momento. Bom, onde é que fica a Nova Caledônia? Esse conjunto de ilhas aqui, a gente está vendo três principais, tá? Tem outras ilhotas associadas, né? Relativamente próximo à Austrália e Nova Guiné. Está bem isolado. Só que, tá, o pessoal foi estudar um pouquinho como é que essa planta foi encontrada só ali. Olha só, aqui tem uma representação, né? Ficou um verde meio estranho. Bom, a Nova Caledônia, de acordo com alguns autores, pode ter se elevado do mar a uns 37 milhões de anos. Tá, mas Borella é mais antigo, né? Angiosperma é mais antigo. Como é que essa proto-amborela, que eles chamam, né, chegou ali? Ou ela estava em outro local e chegou até ali depois? Será que é isso? A Austrália é um continente que está ali há bilhão de anos já, né? Assim, não está naquela posição, ela foi migrando, mas é um continente que não se elevou, assim, né? Recentemente ou mais tardiamente. Isso gera um problema que a gente discute em biogeografia, porque os solos são bem pobres, mas como é que faz com a amborela chegar ali? Então tem algumas alternativas, todas bem recentes aqui, ó, vários autores, né? O condomínio ele sugere que as metapopulações do clado, né, que deram origem agora à Amborella tricopoda, podem ter persistido nas ilhas da região. Então, várias ilhotas próximas, né, onde talvez essas populações podem ter sobrevivido e migraram depois para Nova Caledônia e foram extintas localmente. Isso acontece, por exemplo, com o gênero de samambaia que ocorre no Havaí hoje em dia. O Havaí, em média, ali, as ilhas no máximo têm 5 milhões de anos. Algumas têm só 500 mil anos, né, de elevação. Só que há uma cadeia toda de ilhas, tá, que fica ali no Havaí.
e que já estão abaixo do nível do mar e que provavelmente garantiram que o gênero de elas chegasse, as pleniáceas chegasse no Havaí, tá? Porque o gênero tem 20 milhões de anos, mas o Havaí só tem, como eu disse, no máximo 5. Então essa estratégia, assim, quem vai trabalhar com sistemática de taxonomia tem que entender tudo isso, né? Tem que ir atrás dessa informação. Não tem que conhecer, vai atrás da literatura, né? Para tentar entender como é que os seus gêneros chegaram onde estão, né? Outros autores, né, eles sugerem que talvez Nova Caledônia seja mais antiga do que 37 milhões de anos, tá? E está ali há muito tempo, só foi migrando junto com a placa, né, tectônica, tá? E, consequentemente, provavelmente a Borella e as proto-Borellas estavam ali há muito tempo também, tá? Então ainda há dúvidas sobre a origem, assim, como é que a espécie chegou ali. Por quê, né? Porque a gente viu que a Amborella está aqui, ó, tem ali junto, né, estima-se esse clado com 150 milhões de anos, pelo menos. Né? Pelo menos. O ancestral das angiospermas, como a gente viu, é entre 250 e 150 milhões de anos. Né? Mas o ancestral comum que deu origem depois à ordem Amborellalis, como é que ele chegou ali tudo, né? Assim, essa é uma das dúvidas, né, que ainda precisam ser estudadas, tá? Bom, depois a gente tem a superordem Nymphaeanae. Tá? Nesse primeiro momento a gente tem várias superordens, elas são menores. E a gente vai olhar a ordem Nymphaealis, especialmente Nymphaeaceae. Tá? Nymphaeaceae ela tem mais de uma leitura. Tá? Alguns autores incluem dentro de Nymphaeaceae Cabombaceae, que está separado aqui. Ó. Tá? Então, alguns tratam isso aqui como uma única família. E daí o gênero Cabomba brasenia, que ocorre, e elas ocorrem no Brasil, né? Principalmente Cabomba. Brasenia eu não tenho certeza. É, estão inclusos, né, dentro de Nymphaeaceae, tá? Então, o número de gêneros e espécies de Nymphaeaceae pode mudar dependendo da circunscrição adotada, tá? Só para deixar mais claro. E daí seriam duas subfamílias, Cabomboide e Nymphaeoide, tá? Esse grupo tem mais ou menos, tem fóssil de 125 milhões de anos de Nymphaeaceae, tá? Apontado na literatura, então também é um grupo de linhagem antiga, só que essas plantas são todas aquáticas, tá? Ou pelo menos de ambiente bem aquático. Se eu incluir Cabombaceae e Nymphaeaceae, eu tenho 8 gêneros e 70 espécies. Senão, esses números diminuem, tá? Ocorre no mundo todo, geralmente em ambientes, exceto nos desertos, não ia rolar, né? Onde é muito frio. Então, elas são plantas de lagoas, lagos, assim, esse tipo de local, tá? São ervas rizomatosas aquáticas, estão fixadas no substrato, geralmente. Tá? Elas não são flutuantes, com raras exceções. Tem elementos de vasos esparsos, como em monocotiledônia. Então lembrem disso. Nymphaeaceae tem caule tactostélico. Não é um eustelo de fato. As folhas são alternas, como todas, como a amborela. Simples como a amborela. Só tem um formato diferente, vocês já sabem dar nome para isso, né? Peltadas ou subpeltadas. Tá? Lâmina submersa, flutuante ou emergente. Eu posso ter folhas que ficam mais embaixo da água, no meio do caminho, e as outras que ficam na superfície. E essas folhas, inclusive, podem ter formatos diferentes, tá? Isso é normal. É heterofilia, que a gente chama. Outras características de Nymphaeaceae, né? São muito bonitas, né? Tem látex, tá? Ó, látex, sempre que tiver eu vou falar, porque é uma característica importante, tá? E tem canais de ar no pecíolo. Para que canais de ar? Né? Isso é para facilitar a flutuação, ok? Então, assim, precisa flutuar, né? Essa estrutura precisa ficar flutuando na água. Os canais de ar, né? Esse aerênquima ajuda nessa estrutura, tá? Látex geralmente está associado a reduzir a herbivoria. A gente tem plantas ornamentais, né? A ninféa, o menúnfar e a Victoria regia, certo? Que fazem parte desse grupo. Vamos tentar entender um pouquinho a flor, então, de Nymphaeaceae, tá? Ela é androgenospórica e tem muitas peças florais, muitas peças florais, tá? Tem estaminódio, tem estame, né? Os estames, eles são esses mais internos, os mais externos são estaminódios, tá certo? E aqui internamente, ó, isso aqui é o estigma, é um estigma bem grande. Tá? Aqui talvez dá de ver ele mais fácil, aqui é a região estigmática, né? Aqui eu tenho os estames, e os estaminódios são mais por fora, eles não vão produzir grão de pólen, tá? Tem muitas pétalas e muitas sépalas, tá? Ou eventualmente não tem pétala. Tem algumas espécies, mas aí é raridade, tá? Que só tem sépala e não tem pétala. Mas no geral, gente, é muito de muito. Elas são bem radiais, ó. É muito claro de ver isso, né? Eu espero que esteja claro para vocês. De 3 a muitos estames, no geral é muitos, tá? É muitos estames.
e de um a muitos carpelos. E o ovário pode ser súpero ou ínfero, é isso que esse desenho mostra, né? Sempre olha o ovário, ele está ínfero ou o ovário ele está súpero, né? Essa barrinha vai indicar isso. E o fruto é uma baga ou uma noz. Fruto, gente, eu não vou falar muito, tá? Sempre porque fruto é um problema de classificação, mas eu trago ele, mas não é, com algumas exceções, é um pouco difícil de classificar, tá? Olha aqui o ovário, né? Que a gente tem aqui núnfar, né? Tá aqui, ó, muitos estames. Aqui núnfar tem menos pétalas, né? Então, assim, é uma espécie com menos pétalas. As sépalas estão aqui atrás, não são iguais, não são tépalas, ok? Esse aqui é o ovário, é o fruto bem bonitinho, né? Aqui ficou a região estigmática, ainda. Esse aqui é o ovário do núnfar, certo? De uma flor solitária sobre um longo pedúnculo. Aqui umas outras ilustrações, ó. Então aqui um ovário um pouco mais ínfero, né? Os estames bem internos, aqui a região estigmática, muitas pétalas. Aqui uma outra flor. E aqui um corte, tá? De uma ninféia. Olha quantos carpelos, eu não vou nem contar, né? Porque são muitos. Tá? Muitas sementes e muitos carpelos. E aqui um diagrama floral mostrando, né, a distribuição. E olhando esse diagrama é muito claro que essa flor também é actinomorfa, né? Qualquer corte que você faça fica tudo muito bem distribuído. Tá certo? Acho que tá bem claro o ninféace para vocês, né? Aqui os estames, como eles são, né? Laminares no geral. Então parece uma folha mesmo modificada, né? E aqui só no ápice o que seria a antera. Tá? Esses estames, inclusive, são chamados de laminares ou petaloides, porque lembram pétalas. Eu já vou adiantar para vocês que o gene que controla pétalas também é mais ou menos o mesmo. Então, dá de manipular isso geneticamente, né? Para fazer a flor produzir mais pétalas ou mais sépalas. Isso acontece em rosa, mas quando a gente chegar em rosácea eu vou falar um pouquinho mais. Bom, em Cabombace, o que que a gente teria, né? O gênero Cabomba. Cabomba são essas plantas de aquário, claro que não é só isso, né? Mas talvez alguém reconheça. Essa aqui é uma flor de Cabombace, tá? Ela, assim, tem menos peças florais, ok, né? Então, por isso que aquele forma floral de ninféace é diferente. Mas eu trouxe para vocês conhecerem. Então, isso pode ser uma família ou pode ser uma subfamília de ninféace. E aqui, ó, um parênteses. Num primeiro momento, vocês vão olhar isso aqui, talvez vocês já tenham visto, aqui é o fruto, tá? É um fruto bem estranho, né? As sementes aqui, né? Olhar essa flor, vocês vão achar que isso é uma ninféace. Gente, isso aqui, o nelumbo, que é a flor de lótus, que é a flor que nasce a partir do momento que a história conta, né? Quando o Buda saiu, né, nasceu, né? A mãe morre, porque nenhum outro Deus pode sair daquele ventre, né? Diz a história. E onde ele dá os primeiros passos, brota uma flor de lótus, que é essa daqui. No primeiro olhar, vocês poderiam achar que isso é uma ninféace, gente, mas Nelumbo é da família Nelumbaceae, não ocorre aqui, obviamente. Isso está lá em Proteales, isso é uma outra ordem, tá? Isso aqui é só porque isso é aquático também e tem características parecidas na flor, mas o fruto já é bem diferente, né? Assim, até a região estigmática é diferente. Então, assim, não confundam. Flor de lótus não é uma ninféace, não está nessa ordem. Isso aqui risquem, tá? Essa era a ideia, né? Isso não é do grupo, isso aqui é um alerta, tá? Que a gente tem em Santa Catarina, né? Isso vai aparecer também nas aulas a partir de agora. Inovações que a gente tem colocado. Essas são espécies, Ninfea cerulea é naturalizada, Ninfea rubra geralmente é cultivada, Ninfea amazonum é nativa e Ninfea pulquela é nativa também. Tá? Aqui algumas delas. Nós não temos tantos lagos, lagoas, existem, tá? Nas regiões de restinga conservadas ainda tem, no Planalto também a gente tem alguns. Então, nesse tipo de ambiente, elas ocorrem. Outras são cultivadas, né? Outra coisa que vai começar a aparecer nas aulas é o grau de ameaças. Como é que funciona isso? A IUCN, que é a Organização Internacional, uma ONG internacional que classifica as espécies em graus de ameaça, ela desenvolveu há muito tempo um sistema de classificação adotado por muitos países. O Brasil recentemente, em 2013, adotou na sua lista vermelha, em que eu classifico as espécies em não ameaçadas, né? Not treated, NT. Então, sempre que aparecer o NT não ameaçada, ou pouco preocupante, tá? Os graus de ameaça vão de vulneráveis, em perigo e criticamente em perigo. Tá? Aqui já e a cor, quanto mais vermelho, pior. E se tiver preto, problemas, né? EW é extinto na natureza e EX é extinto totalmente. A gente não tem mais nem em jardim botânico, ou zoológico, enfim, e nem mais na natureza. Tá? Está crescendo, né, as coisas para cá. Então, esses símbolos eles vão começar a aparecer quando eu trouxer as espécies nativas do estado. Tá? Das ninféaceas, a gente não tem nada disso. O que ainda tem de ornamental, né? A ninféa cerúlea, a alba utilizada, o nelumbo que está errado aqui, ó, não faz parte, tá? E a ninféa rubra.
Neluma eu preciso tirar, eu esqueci de suprimi-lo daqui, né? Porque engana mesmo. Mas vocês procurem fotos, vocês vão ver a folha já é diferente. Nada disso é ameaçado, mas é muito utilizado como ornamental. A Vitória amazônica, né? Ou Vitória régia, é o nome popular, produz essas folhas gigantescas, né? É bem interessante, o lado de baixo é cheio de tipo um tricoma, assim, é bem diferente, é uma flor, uma planta bonita, mas aqui ela é ornamental, né? E esse é nosso último slide desse grupo. Eu faço uma pausa para a gente voltar daqui a pouco.